Olá, é um prazer Estamos, conhecer o Arthur finalmente. estamos em direto já? Agora é que está. Meeting is now streaming live on Facebook. Ok, então boa Nice. tarde. É o segundo arranque. Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Joana Mourão, sou editora do Canto Redondo. Não me quero alongar muito porque não é hoje o meu dia de falar. Os editores são um pouco como mães que acabaram de parir e é tudo muito bonito, mas depois de trabalho de parto nós precisamos é de repouso e deixar a vida acontecer aos nossos filhos, livros. E só quero dar uma pequenina palavrinha pelo Canto Redondo, nomeadamente sobre a nossa chancela Germinário. E esta chancela tem como objetivo de semear conhecimento e valores e colher sonhos em mensagens bonitas. E hoje estamos aqui precisamente porque vêm ao mundo dois frutos desta sementeira que brotou aqui do coração da Amadora, onde se localiza a nossa editora Canto Redondo e a nossa livraria Espaço Livre. Estes dois livros, O Coração do Arthur e O Meu Coração Nasceu Diferente, enchem-me particularmente de grande satisfação. Não sei se conseguem ver. Quando a Andreia me mostrou, a Andreia, que é a Grão de Pó, a autora do livro, quando a Andreia me mostrou timidamente esta história do coração do Arthur, ficámos com muita vontade de editar e publicar esta história, porque há uma missão atrás destes livros e é este espírito que nós tentamos manter em cada projeto editorial que abraçamos. Pronto, vou só para fazer brevemente alguns agradecimentos à equipa e depois passarei a palavra à moderadora Ágata Pereira, que depois terá uma conversa com os presentes. Muito importante neste projeto foi a Conceição Candeias, que fez a revisão de texto e de projeto editorial e estamos muito agradecidos por esse trabalho de paixão que foi realizado a nível textual e de relação com o significado do projeto. Também quero agradecer ao designer José Espadinha, que com muita dedicação e alguma paciênciazinha tomou conta da imagem deste projeto. Ao Daniel, que está no back-office a mexer e a fazer isto funcionar na internet. E também à equipa do audiovisual, que está neste momento também a produzir o audiolivro, que fará parte deste projeto editorial solidário. Somos extremamente dependentes tanto dos nossos leitores como dos apoios que conseguimos reunir para cada edição, que isto são edições que têm a sua complexidade, e queremos agradecer também às entidades envolvidas. A Associação Coragem, em primeiro lugar, que dá o mote para a existência deste livro. Já vão perceber mais à frente, em mais pormenor, estas relações. À Direção Regional de Cultura do Alentejo, que nos liga à máquina. Um agradecimento especial ao Grupo Nabeiro Delta Cafés, que também tem sido muito generoso com esta chancela Germinário, em apoiar-nos através de pré-aquisições. À Lua Cheia, Teatro para Todos, pelo apoio à produção. E à Associação de Pais de Escola Gomes Freire de Andrade, que também deu apoio a esta iniciativa. Por último, uma palavrinha a todos os que ajudaram e doaram na campanha de crowdfunding que foi realizada na plataforma PPL. Estão aqui os nomes de maior parte dos apoiantes do PPL, também houve apoiantes anónimos, mas estamos profundamente agradecidos porque fizemos uma campanha de crowdfunding que correu muito bem e ficámos também muito alegres com o resultado, não sabíamos ao que íamos e correu muito bem. Pronto. E agora passo a apresentar as pessoas que estão presentes neste painel, que, peço desculpa, portanto, Ágata Pereira, que vai fazer a moderação desta conversa, é uma das fundadoras desta chancela Germinário, é a primeira autora, o primeiro livro da chancela foi feito por ela, e é também, pessoalmente, uma companheira de base e que está sempre a regar a nossa árvore para termos sempre chão fértil e nutrido de esperança. A Andreia Valente, que é a Grão de Pó, é também fundadora desta chancela, é a primeira autora de ilustração, portanto a Ágata e a Andreia fizeram um livro juntos, que é a Melissa, e aqui a Andreia assume o papel 2 em 1 de ser autora do texto e também da ilustração.
E, portanto, a Andreia oferece-nos este mimo de literatura infantil com pitadas de ciência, de arte e de seriedade extrema, por ser igualmente a personagem principal de um filme que muitas pessoas protagonizam e no qual tão poucas se sentem apoiadas e vistas. Está também presente a Inês Mendes, cardiologista pediátrica, que representa a Associação Coragem, e a enfermeira Matilde Carvalho, em representação do Grupo Ajuda Mútua, que trabalha também, está assediado no Hospital de Santa Cruz. São incansáveis trabalhadoras de saúde e estão aqui neste papel também de profissionais de saúde e cuidadoras de doentes, pequenos doentes cardíacos. Temos também, last but not least, o Salvador Sobral, que tem um coração especial e que se junta a nós, para grande alegria nossa, para todos juntos apresentarmos estes 2 livros. Para rematar, o coração do Arthur e o meu coração nasceu diferente, desculpem, pensava que estava a mostrar, é um pack de sobrevivência mental que uma mãe coragem, inventou para si e que sabemos que vai ajudar muitos outros pais, cuidadores, crianças e profissionais. Pronto, tenho tudo dito e vou passar a palavra à Ágata Pereira. Muito obrigada a todos e a todos que nos estão a assistir. Olá, boa tarde. Realmente tens tudo dito. Acho que disseste aí algumas coisas que eram para eu dizer. Mas não, pronto. Nós estamos, de facto, num ponto de lançamento destas 2 obras, que eu também tenho aqui. Temos muito a agradecer a todos os presentes e a todos os que estarão a ver. Este livro, falar-vos um bocadinho dele também, é a voz de pais, de uma mãe, é a voz das crianças que podem passar por isto. Tem a ver com uma coisa que todas e todos os que somos mães e pais passamos sem qualquer tipo de exceção, que são os porquês. Só nunca estamos à espera que os porquês venham pedir explicações sobre uma coisa tão complicada, sobre uma patologia, sobre uma cirurgia, sobre uma iminência de um perigo que não estamos à espera, e portanto é muito mais difícil nestes casos responder a estes porquês e dar de facto uma solução, arranjar uma estratégia que permita lidar saudavelmente com o que vai ocorrendo. E esta obra é isso mesmo, é essa estratégia de partilha, de amor, que serve para lidar e para ajudar, a partir de agora, que é público, a lidar com situações deste género. Não digo muito mais, vamos agora assistir a um vídeo que vos leva já pela história e dirá muito mais do que isto. O coração do Arthur. Quando o Arthur nasceu e os pais o abraçaram pela primeira vez, nenhum dos 3 sabia que dentro daquele peito pequenino vivia um coração especial. A pediatra que primeiro o auscultou ouviu-lhe, entre os batimentos normais de um recém-nascido, uma espécie de vento, como se uma janela mal vedada deixasse passar um fiozinho de ar. O arquiteto que desenhou os planos da máquina do coração fê-lo com especial cuidado, para que ela pudesse ser o motor perfeito da máquina de ser gente. Na sua meticulosa maquete, não havia lugar para a mais pequena corrente de ar. Ora, nem sempre as células que constroem as máquinas seguem o plano à risca. E às vezes, os erros acontecem. Por exemplo, um pedaço de argamassa mal aplicada que deixa uma fenda por onde vai assobiar uma pequeníssima correntezinha de ar. Quando as células construtoras dão com o erro a tempo, a parede incompleta é reparada.
No coração do Arthur continuava a soprar uma tênue brisa. Com o tempo, a brisa tornou-se vento. O vento, redemoinho. E o redemoinho, turbilhão. E o coração, com tanta agitação, começava a fadigar-se. Porém, porque o coração falava muito baixinho, ou porque temos de aprender a escutá-lo, o Arthur nunca tinha dado por nada. Na verdade, o Arthur ria e brincava, corria e saltava e até amoava como qualquer outra criança. Com a diferença de ir de vez em quando ao hospital, ver e escutar aquele fabuloso mecanismo dentro de si. Lá no hospital, o estetoscópio conduzia o som daquele turbilhão até aos ouvidos experientes da médica cardiologista que o estudava atentamente. Depois, uma caneta mágica, porque vê para além da pele, desenhava o coração num grande ecrã, ao mesmo tempo que uma estranhíssima música de folhas metálicas se agitava no ar. Esse som bizarro é a língua do coração. Assim, por entre as palavras e as cantigas próprias de um coração falador, a doutora ouvia também o ruído do redemoinho que lhe girava dentro, como se o sangue que o atravessava embatesse num obstáculo. É que, depois de bem fechada a janela, as células construtoras tinham perdido o plano da obra e continuavam, pura e simplesmente, a construir. Entusiasmadas com a sua capacidade de refazer o que estava em falta, insistiam na empreitada, numa tal azáfama que crescia agora um muro em sítio inconveniente, obrigando a corrente sanguínea a desviar-se inesperadamente do seu percurso. Quando o responsável pela máquina do coração se apercebeu de tal calamidade, tentou, por todas as formas e artifícios, dizer às células empreiteiras que era a altura de terminar. Mas não havia meio de a ordem lhe chegar aos ouvidos. E dentro do peito do Arthur, o coração entristecia. Tão infelizes eram os seus queixumes que daquela vez a doutora se demorou mais tempo a estudá-lo. Tanto que o Arthur adormeceu. Foi então que algo de extraordinário aconteceu. O som metálico transformou-se em sílabas. As sílabas formavam palavras soltas e as palavras começaram a compor frases inteiras. Boquiaberto, o Arthur maravilhava-se e espantava-se ao mesmo tempo. Pela primeira vez, escutava a voz do seu coração. Tu também falas? Pois falo, e fico mesmo muito contente por saber que me ouves. É que tenho algo muito importante a contar-te. O que se passa? Estou doente e cansado. Cresceu um muro dentro de mim que não devia cá estar. Mas eu não sinto nada. Pois não, sabes, tenho feito tudo o que posso para que não sintas mesmo nada. Mas já não consigo mais sozinho. É preciso demolir este muro que me aperta. Quando já não estiver dentro de nós, até vais conseguir correr mais depressa. E como é que o muro vai desaparecer? Por magia? Quase. Estes mágicos chamam-se cirurgiões. E o seu trabalho é resolver os acidentes que acontecem dentro do corpo, enquanto se dorme um sono especial. O Arthur e o seu coração conversaram um bom bocado, até que de repente a voz do coração ficou fraca, como um sussurro, e deixou de se ouvir. O Arthur acordava. Ao ver os pais a seu lado, quis logo contar-lhes aquela conversa inesperada.
embora não sentisse absolutamente nada que verdadeiramente o incomodasse, sabia agora que algo estava errado e que era preciso resolver aquele problema. Sabia também que precisava de ser corajoso para vencer aquele grande desafio. No dia em que aconteceu a operação, tudo sucedeu como o coração lhe havia explicado. Depois da anestesia que trouxe o sono especial e com toda a concentração do mundo, os mágicos cirurgiões retiraram o muro em excesso e explicaram às células empreiteiras que aquele trabalho de indesejada reconstrução tinha chegado ao fim. Ao acordar, o coração do Arthur sentia-se aliviado, mas também um bocadinho dorido. Precisava de recuperar. À sua espera, felizes e orgulhosos, tinha os pais e a irmã. E o melhor é que quando sentiu novamente o abraço da mana Carolina, o coração do Arthur sorriu um grande sorriso de coração bonito, agradecido. No peito do Arthur vivia agora um risco, uma cicatriz, a sua marca de coragem para toda a vida. A partir dali, inseparáveis, o Arthur e o seu coração passaram a conversar todos os dias. Bastava para isso adormecer. Muito bom, obrigada, André e Carmen e Lua Cheia, por esta produção. Então, se calhar, começávamos aqui um pequeno painel para falarmos sobre esta obra. E eu começava, se calhar, por dar a palavra à Andreia. Andreia, tu nestes livros deixas-nos o testemunho do que se passou com a tua família, contigo, com o teu filho, e também é relatada a história na primeira pessoa pelo Arthur. Porquê? Que força motriz é que vos levou a expor, a deixar aqui os vossos corações? Olha, Ágata, foi um bocado instinto, porque a primeira vez que o Arthur foi operado ele tinha 2 anos, não tinha sintomas, não havia nada que indicasse que ele soubesse que houvesse algo errado, e a ideia de ser submetido a uma cirurgia, a ser deixado num local estranho, a ter que passar por um processo sem ter qualquer ideia do que ia acontecer, causava-me bastante transtorno emocional, e então decidi escrever-lhe uma história para que ele soubesse que havia qualquer coisa de errado e para quando fosse o processo estar relativamente à espera. Acho que foi o ponto de partida era esse, é que ele estivesse à espera, que não fosse uma coisa inesperada. E o que depois nos disseram quando ele foi operado é que ele estava melhor preparado, ou mais bem preparado do que outras crianças. Ou seja, a missão foi uma missão cumprida. Não foi totalmente cumprida, houve vertentes que não foram antecipadas, mas foi cumprida. Quando ele necessitou de uma segunda cirurgia, já era mais crescido, passaram 3 anos, já havia muitas perguntas, muitos porquês, e então fui pegar na mesma história, mas fui dar quase a volta ao olhar grande para lhe explicar uma série de coisas do que é que se passava dentro do corpo dele através da história. E com isso envolvê-lo no processo e falar um bocadinho do processo da dor, que foi aquilo que eu tinha falhado na primeira abordagem. Mas sempre numa perspectiva do que acontece, passa, é temporário e é um processo, e para termos alguma positividade e alguma esperança. O Arthur reagiu bem, ele depois poderá ele próprio manifestar-se em relação a isso, mas também senti, eu e o pai, que estávamos a acompanhar o Arthur, que havia muitas famílias que não eram capazes de conversar com as crianças acerca do assunto. Cheguei a contar a história que levava para ele a outros miúdos enquanto estávamos na enfermaria,
e percebi dessa dificuldade dos próprios pais em integrarem o processo e depois de falarem com as crianças de uma forma tranquila e sem querer esconder como se esconder ou não falar como se isso pudesse ajudar alguma coisa. Portanto, depois a história na voz do Arthur é para facilitar esse processo de chegar às crianças de acontece isto, isto, isto e isto, mas tudo isto passa, tem esta consequência, para tornar mais próximo. No fundo é se calhar é uma ferramenta, pela voz da criança é mais fácil entregar a ferramenta aos pais para poderem conversar com os filhos na voz de uma criança que passou por isto, que é, neste caso é o Arthur. Muito bem, isso é muito importante. E o Arthur, quer nos dizer alguma coisa sobre este processo, sobre o que é que sente agora que o pior já passou e que estás a contar a história a toda a gente? Queres contar, Arthur? Ou ainda não? Sim, Sim? eu não gostei da experiência por causa de algumas coisas, como quando tive que tirar os tubos, por exemplo. Foi o que doeu mais? Sim, E o resto tu já estavas mais ou menos preparado, não é? Olha, e diz-me uma coisa, Arthur, o que é que tu achas agora? Vem este livro que tu ajudaste a escrever, não é? Esta obra que também é tua, que tu contas, onde tu contas a tua história. O que é que tu achas que isto vai fazer pelos outros meninos que tiverem que passar por isto? Achas que vamos ajudá-los? acho que sim. Foste muito corajoso, Arthur, sabes? Parabéns. Foste muito corajoso e és de facto um menino muito especial. Está bem? Queres-nos queres-nos contar mais alguma coisa? Obrigado. Eu acho que sei mais ou menos a parte que eu gostei mais, se bem que no início não gostei. Claro. Mas gostei. Foi a parte quando trouxeram o xarope que sabia mal e trouxeram o reboçado. Pois, o repousado de certeza que tornou as coisas melhores. Claro, claro. Tá bom, Arthur. Obrigada por nos teres contado. Agora, se entretanto quiseres dizer mais alguma coisa, estás à vontade. Eu vou só continuando a dar aqui a palavra às outras pessoas. Sabes que temos aqui, por exemplo, o Salvador Sobral, que também teve assim umas experiências com a cirurgia, não foi? E então, eu se calhar agora começava por apresentar este brilhante músico, cantor, compositor, vencedor da Eurovisão e mais uma série de coisas, não é? Agradecer, Salvador, por aceitar este convite e por ser embaixador desta obra. Mas tem de facto também uma vida que tem sido marcada pelas cardiopatias, não é? Em que medida é que isto pode ter dificultado alguma área da sua vida e como é que vê esta obra na vida das pessoas que agora vão passar ou que têm também passado por estes momentos mais difíceis? Olá a todos, obrigado pelo convite. Eu queria começar por expressar a minha máxima indignação por em 6 meses de hospital nunca ter recebido um repousado. Pois! Não É percebo. terrível, não se admite. Já percebi que há uns que são filhos, outros enteados, mas é curioso esta experiência do Arthur, porque eu não vivi isto enquanto criança. Não sei se é ainda bem ou não, mas gosto de perceber a perspectiva de uma criança sobre este tipo de coisas. Uma criança é tão pura, não é tão genuína, que claro, ele diz, não gostei muito do processo. Eu também gostava de poder dizer assim, eu também não gostei muito de estar ali, da doença, não gostei muito dela. Mas queria também dizer à Andreia, não é? Andreia, mãe do Arthur,
queria dar-lhe os parabéns por um livro tão bonito. E tem um mérito tão incrível, o mérito da Andreia de conseguir, no meio de uma desgraça e de uma dor tão grande. Eu lembro-me, na altura em que eu estava doente, que o psicólogo me dizia: se tu achas que estás mal emocionalmente, a tua família está 1000 vezes pior. A tua família passa muito pior do que tu na tua doença, porque tu tens a noção do teu corpo e o que tu sentes. A tua família pensa que a qualquer momento pode-te acontecer alguma coisa. E a mãe, por razões óbvias, sofre mais do que qualquer outra pessoa, e o que a Andreia fez foi transformar a dor em arte. Isso é uma coisa muito bonita. E o livro acho que é precioso para qualquer pessoa que esteja a passar por isto. E acho que vais ajudar imensas famílias, André. Podes dormir descansada, porque vais ajudar imensas famílias que estão a passar por esta coisa terrível e que, sejamos sinceros, o meio hospitalar não é o meio mais carinhoso nem emocional que existe, porque também há muitos doentes, há muitas coisas que fazer. O médico de repente vai 5 minutos ao quarto aos nossos quartos, não é? E a gente tem 5 minutos com o médico que são absolutamente preciosos, e não há tempo para sentimentalismos e pelas explicações mais práticas ou mais fáceis para as crianças, e com este livro esse objetivo é completamente cumprido. Se bem que eu sinto que os médicos também poderiam ter mais algumas aulas de psicologia infantil, ou psicologia só para as pessoas normais, que muitas vezes não há tempo. Mas eu fiquei muito tocado por este livro. Estava a pensar o que é que me acontecia se eu tivesse lido este livro na altura em que fui diagnosticado, não é? Sendo um livro infantil, houve imensas coisas aqui que eu aprendi, que não sabia. Termos técnicos e estas metáforas da construção, acho que são muito explicativas. Portanto, até eu aprendi coisas com este livro. E o que é que eu tinha que dizer mais? Qual era mais a pergunta? Acho que já disseste tudo. Ok. Em que medida é que, claro, a minha doença me condicionou, não é? Eu acho que todas as vivências que temos, todas as experiências que passamos, condicionam a nossa vida, não é? Desde uma doença, desde uma cardiopatia até um bacalhau ótimo que a minha mãe pode fazer, não é? Todas as vivências são importantes na hora de viver, não é? E eu acho que talvez a maneira como eu interpreto as canções, ou a maneira como eu faço música, também é muito influenciada por tudo o que eu vivi, desde estar apaixonada até ter uma doença de coração. Portanto, se eu estou aqui é também porque eu tive essa doença, não é? Não sei se... Obrigada por estares aqui. Claro. E obrigada pelo contributo e por tudo o que fazes mesmo na tua vida, e pela música e pela arte no país, e pelo apoio que está a dar a esta obra. É muito importante. Claro. E vamos fazer diligências no sentido de ser enviado um repousado, porque acho incrível. Pronto, e se calhar neste seguimento passava a palavra precisamente a quem pode ter competências no sentido de enviar o repousado e explicar-nos, se calhar, um bocadinho mais, se calhar, o porquê dos médicos nem sempre estarem tão disponíveis quanto os doentes precisariam, ou quanto eles próprios médicos gostariam, não é? E passava aqui a palavra à doutora Inês Mendes, que é médica cardiologista, que integra a equipa que acompanhou o Arthur desde o início deste processo, mas hoje também representa a Associação Coragem, para onde reverte parte do valor das vendas das obras O Coração do Arthur e O Meu Coração Nasceu Diferente. Queria só dizer, claro que a doutora Inês depois vai explanar isto de uma forma mais concreta, mas dizer que acho admirável a Associação Coragem desenvolve um trabalho fundamental no apoio às famílias, e não só em questões específicas médicas, assegura alojamento,
quando não há essa possibilidade, assegura transporte, apoio em termos de medicação, portanto, desdobra-se em funções para apoiar doentes cardíacos e as suas famílias numa fase que é tão difícil para todos. Pronto, já vimos aqui explicado, podemos fazer arte disto, mas de facto há estes mágicos que também são referidos no livro, que pedíamos agora que dessem a sua opinião, o seu contributo para esta. Obrigada, doutora Inês, por estar e por participar, e passava-lhe agora então a palavra. Muito obrigada, Ágata. Obrigada pelo convite. É com muita alegria que estou presente hoje aqui neste plenário. É como representante do Serviço de Cardiologia Pediátrica do Hospital de Santa Cruz, juntamente com a espetacular enfermeira Matilde, que vai falar mais daqui a bocadinho, quer como representante da Associação Coragem. Mas não posso avançar sem demonstrar o imenso orgulho que tenho no nosso querido Arthur, e não posso deixar de dar os parabéns, quer ao Arthur, quer à mãe, aos pais do Arthur e a toda a equipa que tornou possível a publicação, quer dizer, deste pequeno tesouro, deste pedaço de amor que está aqui, nascido originalmente da necessidade de uma mãe, coragem, preparar o seu filho que nascera com um coração especial e diferente para o duro percurso que se avizinhava, que é a perspectiva de uma cirurgia cardíaca. Não é preciso ser mãe, nem médica, mas sendo, torna ainda mais na noção de que é simplesmente genial o modo como este livro está escrito, o carinho, a ilustração, tornou o percurso desta criança, que é o percurso de tantas outras, em pura poesia, em ternura, e é de louvar. É claro, é completamente óbvio, olhando para este livro, e isso enche-nos de muita felicidade, saber o quanto este livro vai ajudar outras crianças e outras famílias. Nós, enquanto médicos, enquanto enfermeiros, enquanto equipa técnica, somos técnicos, somos cientistas, somos docentes da saúde, e por mais preocupados que estejamos, Salvador ainda agora disse, com o bem-estar, com a preparação emocional dos nossos doentinhos, aliás, no peri-operatório, no antes, no durante, no depois, a verdade é que somos completamente obcecados, e o nosso treino específico é para que tudo corra tecnicamente com sucesso e sem complicações. E, portanto, é fundamental as crianças poderem vir preparadas pelas pessoas que reconhecem como exemplos e como âncoras, que são, especialmente, ou na maioria dos casos, os pais. E acredito que muitas famílias têm dificuldade neste campo, têm dificuldade por variados motivos, que possam ser dificuldade de comunicação, dificuldade em tocar no assunto, dificuldade ou limites de capacidade intelectual, seja o que for, podem encontrar neste livro, de facto... Negação até. Ou negação. Podem encontrar neste livro um balão de oxigênio e um apoio extraordinário, e, portanto, muito, muito obrigada ao Arthur e aos pais do Arthur, que nos marcaram já. Nós conhecemos estes desenhos já desde há muitos anos atrás. O Arthur era um menino sortudo que tinha uma mãe que lhe fazia desenhos para explicar o que ia acontecer, e era um menino esclarecido, e isto marcou-nos profundamente. E, como dizia, apesar da nossa preocupação de garantir que isto acontece e de que os miúdos se sentem bem no serviço, tivemos ao longo deste percurso todo alguma dificuldade, mas esta família marcou-nos especialmente e deixou obra feita, porque deixou bem claro e inspirou-nos a lutar ainda por mais condições de apoio às famílias e aos nossos miúdos, e na verdade conseguimos coisas como melhores condições de internamento, uma psicóloga a tempo inteiro, que neste momento temos e não tínhamos no tempo do Arthur, grupos de apoio mútuo, que a enfermeira Matilde já vai falar,
de apoio a estes pais e estas famílias, com todas as dúvidas, com todos os medos, com todos os sucessos a serem partilhados mensalmente. Portanto, isto tudo é um processo de anos, na verdade, que agora culmina com esta obra de arte, mas que é uma preocupação mantida e presente em toda a equipa já desde há muito tempo e que nos orgulha imenso poder fazer parte desta maneira de estar, na verdade, e que não podia ser diferente num centro de referência. Na verdade, temos todos que estar muito atentos a isto, tanto a bons resultados clínicos como ao bem-estar das pessoas que por lá passam. A outra vertente na ajuda, para além do apoio na preparação das crianças, a outra vertente da ajuda das famílias é a resolução de problemas reais, e aqui entra a Associação Coragem. A Associação Coragem é o nosso projeto do coração pelo coração, e de facto começou com docentes do serviço, médicos, enfermeiros e profissionais do hospital, e que agora tem imensos pais, imensos amigos, pais de meninos doentes, amigos, primos, pessoas que conhecem, só simpatizantes, figuras públicas, cidadãos, mas que de facto se empenharam na resolução de problemas práticos e que são muitos e muito graves. A doença cardíaca congénita ou adquirida em idade pediátrica é muitas vezes muito complexa e estamos a falar de internamentos que não raramente chegam a meses e, portanto, tudo isto traz uma disrupção gigantesca, quer na dinâmica familiar, escolar, social. São pais, muitas vezes, já com muitas carências económicas, que se veem com empregos precários, que é uma realidade, e que se veem num internamento de 1 mês ou 2 meses, porque infelizmente a situação é difícil e a luta é complexa e às vezes ficam internados muito tempo, e vêem-se desempregados, vêem-se com redução abrupta nos rendimentos, vêem-se com outros filhos a terem que ficar com pessoas mais ou menos próximas, e, portanto, vêm-se com dificuldade em comprar medicação quando têm alta, vêm-se com dificuldade em pagar o transporte para virem às consultas, que numa fase inicial às vezes são muito frequentes. Não têm dinheiro para comprar o xarope do sono, não é o do sono, mas é o tira-dor, ou é o xarope necessário para o coração, ou é o termómetro para ver se tem febre, se não tem febre. Portanto, estamos a ver isto numa perspectiva, numa magnitude muito variável, mas que pode ser às vezes dramática. Então a associação consegue, através de mecenas e os donativos, que temos as nossas tradicionais agendas da coragem, que fazemos todos os anos pedimos para haver uma doação solidária no IRS para todos aqueles que simpatizam com a associação e, portanto, na verdade, de que este livro é um grande exemplo, porque tem uma generosa contribuição, tem uma percentagem bastante significativa a reverter para a coragem e nós só temos que agradecer com isso. Mas, de facto, conseguimos garantir apoio nas medicações, conseguimos garantir apoio nos transportes, conseguimos angariar fundos e apoio da Câmara Municipal de Oeiras para termos 2 apartamentos onde as famílias podem estar a residir enquanto têm as crianças internadas e estão deslocadas das suas casas, quando não têm apoio familiar, e agora nesta fase Covid, com os isolamentos, etc., foram de extrema importância, e também fundos para podermos adquirir equipamentos tecnológicos, hospitalares, de qualidade máxima para que se possa manter um nível de grande qualidade e um nível de referência, manter o nosso centro de referência no topo da nossa prática clínica e sermos de facto bons naquilo que fazemos, adquirir equipamentos para continuarmos a seguir, a diagnosticar precocemente, a seguir estas crianças, a detectar complicações precocemente e, portanto, estamos extremamente gratos por este contributo e
e é todo um orgulho ver este menino assim ótimo, e é para isso que nós cá estamos. De facto, é muito, muito obrigada e muito orgulho. Obrigada, doutora Inês. Muito obrigada pelo seu testemunho e oxalá a Associação Coragem tenha sempre condições para continuar a apoiar as famílias no que precisam e no que é realmente necessário, e assim ir assegurando que o tratamento e que o acompanhamento dos doentes e das famílias é feito da melhor forma possível, não é? E continuando aqui neste registro do acompanhamento e do apoio às famílias, eu agora dava a palavra à enfermeira Matilde Carvalho, que integra a equipa de cardiologia pediátrica no Hospital de Santa Cruz, mas também coordena o grupo de ajuda mútua, que a doutora Inês também já referiu, que apoia as famílias durante este processo. Tem reuniões mensais, onde, além do esclarecimento das dúvidas, há este apoio e esta partilha de coragem e de esperança. Aliás, a enfermeira Matilde também está a fazer um doutoramento precisamente nesta área, na área da esperança. Enfermeira Matilde, com todos os casos que tem conhecido, que tem acompanhado, que tem apoiado, como é que nós transmitimos a esperança e a coragem a estas famílias? E será que agora temos um pequenino argumento mais para dar esse apoio e para transmitir essa esperança? Então, muito boa tarde. Primeiro que tudo, estou muito, muito grata pela possibilidade de estar aqui. É um orgulho enorme poder fazer parte deste momento hoje e poder fazer parte da continuidade que este momento vai ter durante muito tempo e com frutos muito positivos, não tenho qualquer dúvida. Bem, então eu vou tentar responder em duas partes. Primeiramente, efetivamente sou enfermeira, tenho o prazer enorme de acompanhar múltiplas famílias ao longo de todo este processo, e efetivamente este acompanhamento que a enfermagem faz e que a equipa médica também faz, prolonga-se durante todo o internamento e prolonga-se depois do internamento, e acaba por ser mais após o internamento que o grupo de ajuda mútua tem a sua maior missão, na reintegração dos cuidados em casa, na reintegração daquilo que é o cuidar de uma criança que sai do internamento hospitalar e que tem um conjunto de necessidades que são diferentes daquelas que tinha antes do diagnóstico ou antes de uma cirurgia cardíaca. E é com um enorme prazer que eu faço este trabalho de acompanhamento, e digo enorme prazer porque é impossível não aprender diariamente com estas famílias quando se conhece as suas histórias, é impossível. Em relação a este livro, se me permitirem, eu gostava de falar sobre três grandes potencialidades que eu reconheço no livro, sempre que certamente existem muitas outras. A primeira, e talvez a mais visível, aquela que a doutora Inês agora também falou muito, é que através desta obra nós conseguimos ajudar, a Andreia consegue, o Arthur consegue, e nós através deles conseguimos ajudar famílias a prepararem as suas crianças, os seus filhos para uma cirurgia cardíaca. Sem dúvida que era uma lacuna, sem dúvida que era algo que nós não tínhamos, nós não conseguíamos, nós profissionais não conseguíamos dar algo às famílias que elas pudessem ler em casa, aos seus filhos, para os prepararem. E sendo uma história que é escrita de forma tão leve, de tão fácil entendimento para todas as idades, ela sem dúvida vai incentivar a discussão em casa e vai ajudar as famílias, não tenho qualquer dúvida, a prepararem as suas crianças. É um enorme problema que nós temos a nível do internamento, quando as crianças chegam ao pé de nós e não sabem ainda o que vêm fazer. Nós temos muita dificuldade, nós, a equipa de enfermagem, temos muita dificuldade em explicar-lhes o porquê que as coisas vão ter que acontecer desta forma, se elas ainda não souberem o que é que vai acontecer. Portanto, sem dúvida que nós vamos aproveitar esta obra com todo o seu potencial neste sentido, para ajudar muitas famílias. No entanto, e pegando na questão da esperança, existem mais dois grandes potenciais que eu reconheço nesta obra. Na realidade, eu acredito que o segundo grande potencial desta obra já esteja a ser concretizado. Eu não tenho qualquer dúvida que a Andreia, o Arthur e talvez todas as pessoas que acompanharam a produção desta obra, ao contarem esta história,
encontraram ou estão a encontrar um sentido para aquilo que foram as suas vivências. Porque ao contar esta história estão a permitir-se ajudar outros, não é? E ao ajudarem outras pessoas, sem dúvida que estão a encontrar um sentido para aquilo que viveram. Mas na realidade é preciso muita coragem para fazer isto, é preciso muita coragem para conseguir contar uma história que parte de algo que foi doloroso. O Arthur estava a dizer, houve coisas que eu não gostei, e tenho a certeza que houve muitas coisas que tu não gostaste, Arthur, sem dúvida alguma. Mas nós, enfermeiros, e nós, equipa de saúde, agradecemos imenso esta coragem, porque sem dúvida que ela vai ajudar muitas famílias a lidarem com aquilo que é a enorme incerteza e a enorme ansiedade em relação ao futuro que existe. O que é que vai acontecer depois? O que é que vai acontecer no hospital? Esta incerteza, esta ansiedade precisa de ser minimizada, e a melhor forma de minimizar, sem dúvida, é ouvir a história contada por outras pessoas, ouvir a vivência de outras pessoas. Como a doutora Inês estava a dizer, e a Ágata também teve a oportunidade de referir, eu tenho a oportunidade de poder acompanhar inúmeras famílias no grupo de ajuda mútua. Este é um grupo de ajuda mútua para pais de crianças com cardiopatia congénita. Foi criado no hospital para as famílias que existem, que estão no hospital a acompanhar as suas crianças e que depois têm alta a acompanhar as suas crianças, e ele foi criado com o grande objetivo de, através desta partilha de experiências, num ambiente protegido e acompanhado por profissionais, permitir que os pais pudessem partilhar e encontrar novos modelos de esperança, pudessem partilhar as suas experiências de esperança e, ouvindo as experiências dos outros, encontrar sentidos e modelos de esperança. Pudessem desta forma aumentar a sua esperança no futuro, de forma realista, sempre de forma realista, aumentar a sua confiança nos cuidados que prestam às suas crianças, às suas filhotes, e que pudessem encontrar algo de positivo nas suas experiências e nas vivências da sua situação de saúde. Este grupo começou presencialmente, mas obviamente devido à situação de pandemia que nós vivemos tivemos que nos adaptar, e as reuniões acontecem agora online, através do Facebook do grupo de ajuda mútua. Mas felizmente conseguimos adaptar-nos, e de facto estas famílias têm uma capacidade de adaptação gigante e continua a existir, e continuamos mensalmente a permitir que esta partilha decorra, promovendo a esperança e promovendo a confiança e a união e a transformação positiva das experiências de inúmeras famílias. Acontece, no último encontro deste grupo, um pai que estava presente disse-me assim: nós pais somos muito, muito corajosos e temos que acreditar nisso. E, sinceramente, eu acho que esta é a maior mensagem que esta obra podia transmitir. É que, efetivamente, o maior potencial desta obra, para mim, é esta partilha de esperança gigante que faz. A esperança espalha-se pela palavra, não é? Nós partilhamos a nossa experiência de esperança e conseguimos suscitar esperança nos outros. E o poder da entreajuda é fantástico, e a esperança cresce nesta entreajuda. Então, através desta obra, a Andreia, o Arthur, toda a gente que colaborou, contam-nos uma história de força, uma história de coragem, uma história de energia positiva, com um olhar muito, muito focado no futuro e com uma mensagem muito forte de esperança. E ao lê-lo, outras famílias vão receber esta mensagem e vão reconhecê-la como um modelo de que também para elas é possível sobreviver à experiência de saúde da criança, é possível sobreviver à cirurgia, é possível chegar a casa, é possível sorrir e é possível viver com alegria. E para concluir, vou terminar, o mundo precisa de histórias de superação, sem dúvida alguma. E um obrigado muito grande a todos vocês que conseguiram tornar possível que outras pessoas possam acreditar que a superação é possível, e é possível com alegria. E de facto, sem sombra de dúvida, todos os pais de meninos com cardiopatia congénita, vocês são muito, muito corajosos. Obrigada, enfermeira Matilde. Testemunho comovente. Eu tenho estado aqui mais ou menos atenta ao chat do nosso direto no Facebook. Vejo imensos agradecimentos à doutora Inês, ao doutor Rui, à enfermeira Matilde. Vejo imensos elogios à Andreia, vários também ao Salvador. O Arthur também tem dito todos que está lindo, e é facto, está, não é? Portanto, acho que estamos a ser vistos por muita gente com muito carinho, portanto estamos mesmo aqui a gerar
um momento cheio de afetos e cheio de gratidão perante todos os presentes, e eu aproveito para agradecer-vos mais uma vez e a todos os que nos veem. Quem nos está a ver em direto, se tiver questões que queira dirigir a algum dos presentes, estejam à vontade, nós já não temos muito mais tempo no nosso direto, mas enquanto estivermos, estamos disponíveis para aceitar também os vossos contributos. Pronto, vamos estando aqui atentos. Entretanto, o que temos é agradecimentos e grandes elogios aos presentes, o que é muito bom, ter gente tão prezada connosco a celebrar este lançamento, esta obra, este bocadinho de amor feito arte, feito coragem, como já tantos disseram. Se não, eu vou só consultar aqui mais uma vez. Mas questões parece que não temos, então eu se calhar voltava a passar aqui à nossa Joana, a editora do Canto Redondo, para fecharmos aqui o nosso momento de partilha. Muito obrigada a todos, pela minha parte foi super enriquecedor e vamos continuando. Pronto. Obrigada. Joana? Pronto, acabamos esta apresentação. Sim, estão-me a ouvir? Agradeço a todos os que estiveram a ouvir este direto conosco. Nós vamos depois disponibilizar o vídeo depois. Haverá mais apresentações com certeza, e quem quiser adquirir o livro, eu relembro que em cada conjunto comprado, nós 3 euros revertem para a Associação Coragem. Portanto, temos muita ansiedade em vender todos o mais rapidamente possível, passar uma segunda edição, enfim, e sermos eternos parceiros da Associação Coragem, para poder dar o nosso contributo aos meninos, à família, aos cuidadores e proporcionar-lhes esta ferramenta pedagógica e de ajuda. Vamos encerrar a sessão. Agradeço a todos novamente, a Ágata, a Andreia, Salvador, Inês. Deus em casa. Fiquem bem. Obrigada. Um beijinho no coração. Adeus. Obrigada. Obrigada. Desculpem, antes de encerrarmos, porque estava um bocadinho emocionada e agora estou pior, se calhar devia ter feito isto antes. Vocês não me facilitaram muito a tarefa. Obrigada por estarem aqui, todos os presentes nesta sessão, pelo carinho com que aceitaram e com que estiveram. Houve muitas pessoas envolvidas neste projeto. Eu preciso de agradecer muito à Joana, que que pariu comigo este livro, literalmente, e foi um processo que nos veio cá de dentro. Não tenho dúvida que ele possa ser útil e que possa ser importante. E eu queria agradecer, de uma forma muito geral, à minha família, à família alargada do Arthur, que felizmente tem uma família gigante e que estiveram sempre presentes no processo, aos meus pais, em particular, ao meu companheiro e aos meus amigos que sempre estiveram lá. Portanto, não vos nomeio, agradeço às pessoas que também entraram no projeto, porque eu disse, olha, gostavas de gravar, importas-te que é a Carmen Santos, que foi comigo à Casa do Coreto gravar, a Adriana Muniz e ao Pedro Lajinha, que fazem as vozes juntamente com o Arthur do audiolivro que iremos lançar, se tudo correr bem, no mês do coração. E pronto, se alguém ficou de fora, eu peço imensa desculpa e agradeço ao Estúdio OV que nos recebeu com todo o carinho. Se me esqueci de alguém, peço desculpa, não foi de propósito. Obrigada. O Arthur está ali, mas também está aqui. Portanto, até à próxima. Fiquem bem.